Bom dia, maravilhosas! Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que estamos iniciando. E bora dar continuidade no nosso devocional de Esther. Nós temos ainda 3 dias pela frente. Então, quarta-feira nós finalizamos o livro de Esther. E quinta-feira nós iniciamos um novo livro, um estudo de uma nova mulher, que Deus já trouxe aqui para mim na semana passada qual seria, mas eu vou contar para vocês só na quarta, tá bom? Então vamos dar continuidade. Hoje o capítulo 7 do livro de Esther. Portanto, o rei e Ramã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. E ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não acharia justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. O rei Xerxes perguntou a Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Ramã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Ramã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Ramã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Ramã, disse: será que pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Ramã. Um deles, chamado Harbona, disse: perto da casa de Ramã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Ramã nela, o rei ordenou. Então, enforcaram Ramã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim, a raiva do rei se acalmou. Então, gente, aqui no capítulo 7, eu vejo assim, a questão da confiança mesmo, né? O quanto a gente vem conversando nesses capítulos anteriores sobre sabedoria, sobre feminilidade. E Esther, novamente, ela foi muito sábia ao falar com o rei, ao explicar o que ela queria, porque em momento nenhum ela chega despejando ali o que ela quer, né? Ela realmente estava preparada e ela tem uma comunicação feminina. A gente vê em Esther que a energia feminina dela é muito alta, até mesmo nesse momento de falar para o rei o que de fato ela queria, porque ela começa, se eu puder me valer da sua bondade, né, rei, se eu puder te pedir algo, né, eu não quero te incomodar de jeito nenhum, mas se o Senhor puder ser bondoso comigo, se eu tiver direito a alguma bondade sua, se eu tiver alguma importância para você, sempre deixando ele decidir, né, não é, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, não, olha, né, se você tem alguma consideração por mim, se eu puder me valer da sua bondade, eu e o meu povo, nós estamos em perigos, e eu preciso da sua ajuda. Se fosse algo menor, eu nem iria te incomodar, meu rei, mas é algo muito sério, né? Então, ela teve essa comunicação feminina para falar com o rei, e a gente vem vendo aqui, desde o momento em que ela foi a primeira vez se encontrar com o rei, quando ela estava no tratamento de beleza,
E aí as meninas tinham todas que escolher alguma coisa e ir se encontrar com o rei. Desde aquele momento a gente vê a feminilidade de Esther, né? Porque naquele momento lá atrás ela já foi muito feminina, levando somente a essência dela, levando somente a identidade dela na presença do rei. E depois ela continuou exalando energia feminina na comunicação dela, na forma dela de se vestir, na forma dela de falar, na forma dela de ter sabedoria. A maior evidência aqui nesse capítulo para mim de que Esther era uma mulher muito feminina, com a feminilidade dela em alta, é o poder da sabedoria que ela tinha. É o nível de sabedoria que ela tinha. Eu já estudei bastante, né, sobre energia feminina, energia masculina. Eu amo esse assunto. Eu era uma pessoa que eu tinha energia masculina muito alta, né? Como que a gente sabe que a gente tem energia masculina muito alta? Quando a gente quer tudo, essa independência, sabe? Eu quero ser independente. Quando a gente tem dificuldade de se submeter ao nosso marido, submeter a um chefe, quando a gente tem dificuldade de muitas vezes receber um feedback que não é muito positivo, quando a gente tem dificuldade de ser criticada, quando a gente não gosta muito das tarefas de casa ou de cuidar das crianças, né? Quando a gente quer resolver tudo quer fazer, não deixa o homem, não deixa o marido fazer nada. Até mesmo carregar sacola do supermercado, sabe? Coisas pequenas assim. E a nossa comunicação, né? Então, a mulher que ela tá com uma energia masculina muito em alta, a comunicação dela é sempre uma comunicação de mandar, né? Então, de mandar as pessoas fazerem algo, de mandar o marido fazer algo, né? E a mulher feminina, ela não fica mandando. A mulher feminina, ela comunica sentimento, desejos e vontades. E ela deixa que o masculino tome a decisão do que fazer. Ela deixa que o masculino tome a decisão. E aqui a gente vê isso. Em momento nenhum ela falou pro rei: rei, eu quero que você mande matar Ramã, porque ele é que tá, né, fazendo isso com o meu povo. Não, ela simplesmente comunica um acontecimento, ela comunica um fato para o rei e ela deixa que ele decida o que vai ser feito. Ela passa a bola da liderança para o rei. E isso é o que hoje nós perdemos, nós mulheres, nós perdemos hoje. Com essa questão toda, há muito tempo vem sendo construída, mas cada vez mais na sociedade, né? Porque hoje a gente vê mães solo, mãe solteira, muitos divórcios que a mulher tem que se virar sozinha. Eu fui criada por uma mãe com a energia masculina muito em alta. Então é natural que eu tenha ficado com essa energia masculina muito em alta, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos. Mas meu pai foi alcoólatra, então eu não tenho uma referência de pai, uma referência de homem, uma referência de liderança na minha vida. Desde pequenininha eu me lembro da minha mãe tendo que tomar as rédeas de tudo, que trabalhar, que prover, que trazer o sustento, que trazer a segurança. E o papel da mulher dentro de casa não é esse. Por mais que ela possa, sim, trabalhar, ganhar mais que o homem, trazer sustento, né, trazer essas coisas para dentro de casa. Mas a essência nossa, a nossa essência nós precisamos resgatar. Essa essência do feminino. Eu tenho, como eu falei, né, eu estudo bastante sobre esse assunto e hoje a gente vê muitas mulheres reclamando, assim, a gente vê realmente o que o pessoal aí chama de homem banana, né? Ai, mas é que o meu marido fica só no sofá, o meu marido não faz nada. Mas a gente não tá dando espaço para eles fazerem. A gente não tá dando espaço para eles decidirem. A gente se acostumou tanto a sermos líderes fora de casa, no nosso trabalho. Eu sou empreendedora. Então, dentro do meu negócio, eu preciso liderar, né? Eu preciso conduzir. Só que a gente precisa entender que dentro da nossa casa, nós precisamos cultivar essa energia feminina. E eu entendo que é muito difícil.
que não é fácil, assim, é um trabalho mental, é uma reconstrução mental mesmo. É a gente entender, é a gente praticar, é a gente ir fazendo pequenos passos, desde pequenas mudanças na nossa fala, na nossa atitude, na forma como a gente comunica as coisas. Mas o primeiro ponto, assim, para você observar é quando você manda muito no seu marido. Você manda muito, né? Olha, vai lá trocar essa torneira. Olha, troca esse chuveiro fazendo favor. Já tô te pedindo há não sei quanto tempo. Gente, olha o que eu tive capacidade de fazer uma vez. Depois que eu entendi realmente sobre essa questão da energia feminina e masculina, que eu me lembrei dessa cena que um dia eu fiz, quando eu ainda estava casada, eu falei, meu Deus do céu. Eu fazia tudo errado, tudo errado. Teve uma vez, uma ocasião, que a torneira lá de casa, não era aqui, era, né, em outra casa que a gente morava, a torneira da pia quebrou. E aí não funcionava, né, parou de funcionar. E eu e o pai das crianças, a gente tava meio de bico, meio brigado, assim, né, e eu toda independente, eu faço, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém, autossuficiente, prepotente, né? E aí eu falei pra ele, olha, a torneira tá quebrada, precisa consertar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E ele ficou enrolando. Na verdade, eu nem sei se ele ficou enrolando, porque eu nem dei tempo. Assim, ele não fez na hora que eu queria. E isso é um ponto, né? Nem sempre as coisas é na hora que a gente quer. Então, ele não fez na hora que eu queria. E aí, o que eu fiz? Eu virei o giraia, sabe? Eu peguei o carro, eu fui lá no negócio que depósito, comprei uma torneira, passei a mão no telefone, encontrei um encanador que vinha em casa, mandei arrumar, mandei trocar, tal, não falei nada pra ele. Chegou em casa, trocou a torneira, ele também não me perguntou nada, não falou nada e a gente continuou de bico. E por essa minha arrogância, prepotência, eu lembro que eu paguei R$110 na torneira. Era os únicos R$110 que eu tinha na conta, mas eu fui lá e paguei isso faz tempo, já deve fazer uns 3 anos, tá? Mas, gente, eu falei, olha eu assumindo responsabilidades da casa que nem eram minhas. E muitas vezes vocês podem falar, né? Mas, Carol, o que tem a ver isso? Você resolveu um problema. Eu resolvi. Mas eu resolvi um problema que não era pra eu ter resolvido. Eu tinha que ter deixado pra ele resolver. Mas e se ele não resolvesse? Ele ia resolver, uma hora ou outra ele ia resolver, porque senão a gente ia ficar sem. Ou ele falar pra mim, olha, você consegue procurar alguém pra vir trocar? Vê se você encontra alguém pra vir trocar, mas ele está tomando a decisão. Dentro das nossas casas, nós precisamos deixar os homens tomarem a decisão. Os homens liderarem a nossa família. O homem, sim, ele tem a última palavra dentro da nossa casa. Isso é polêmico, isso é desafiador. Mulheres com a energia masculina muito em alta e que não estão abertas para reconstruir isso, elas vão ouvir isso, elas vão se sentir desconfortáveis e elas vão se sentir inclinadas a atacar isso que eu estou dizendo, que são as feministas, né? Ai, mas que papinho é esse? Que retrocesso é esse? Não é retrocesso. Não é retrocesso. Se nós queremos viver o relacionamento que Deus tem para nós, o relacionamento que Deus promete para nós, um casamento limpo, um casamento feliz, um casamento tranquilo, nós precisamos nos alinhar com a nossa essência, com a nossa identidade, com a nossa feminilidade. E nós precisamos entender qual é o nosso papel. Não tem aquele ditado que diz que o homem é o pescoço, a cabeça, mas a mulher é o pescoço. O que o pescoço faz, mulheres? O pescoço, ele direciona. É o pescoço que direciona. Mas é a cabeça que se move. Entende? É isso. Mas para nós termos essa sabedoria que nós estamos vendo aqui, que Esther tinha, que Vasti não teve, que a esposa de Ramã não teve, nós precisamos estar conectadas com Deus. Quanto mais conectadas com Deus nós estivermos, mais nós vamos estar alinhadas com a nossa energia feminina.
quanto mais intimidade, relacionamento com o Pai Celestial nós tivermos, mais conectadas com a nossa sabedoria feminina nós vamos ter. O maior poder da mulher é a sabedoria. Nós já estamos vendo isso em todos os livros de Esther. É a sabedoria. Eu vou de novo bater nessa tecla, porque nós precisamos sair desse livro de Esther. Eu tô me incluindo nisso. Nós precisamos sair da leitura desse livro de Esther, entendendo que o nosso maior poder está na nossa sabedoria, não está na força do nosso braço. Não está no fazer, mas está na nossa sabedoria de direcionar, de auxiliar, de instruir. Mas a decisão é dele. Entende? A decisão é dele. E nós precisamos trabalhar essa reconstrução dentro de nós. Ai, mas e se ele tomar uma atitude errada? E se ele fizer algo que vai prejudicar a nossa família? Coloca o teu joelho no chão, ora, pede a Deus, porque o teu marido ele não vai crescer, o teu marido ele não vai virar homem se você não deixar ele ser homem, se você não deixar ele cometer os erros dele. E se você não confiar nele, que pra mim é o maior ensinamento que esse capítulo 7 vem trazer, a confiança. Esther, ela confiou que o rei faria algo naquele momento. Ela tinha plena confiança de que ele ia fazer alguma coisa. Ela confiou nele. Ela simplesmente comunicou o que estava acontecendo. Ela comunicou o medo dela. E deixou ele tomar uma decisão. E aqui a gente vê que no primeiro momento ele sai, eu acho que pra oxigenar o cérebro, né, dar aquela respirada. E aqui a gente vê também como o homem funciona. Às vezes a gente quer uma resposta imediata por parte do homem. Às vezes a gente quer que ele reaja na mesma intensidade, na mesma velocidade que nós mulheres, né? Porque a gente é assim. Se fosse duas mulheres ali conversando, Esther contando isso para outra mulher, na hora, o que a outra mulher faria, gente? Na hora, a gente é assim. Meu Deus do céu, Esther, que já ia armar o circo todo ali. Já ia armar, porque a gente é assim, né? Agora ele não. Ele se retirou por um momento, porque os homens, eles precisam pensar. Porque os homens, eles precisam desse tempo de racionalizar aquela situação e tomar a melhor decisão. E Esther não foi lá, não saiu andando atrás dele como a gente faz, né? Não saiu andando, você tá me deixando falando sozinha, você não tá prestando atenção no que eu tô te falando, você não vai fazer nada, você vai me deixar sozinha aqui com esse homem. Ai, gente, nitidamente seria eu algum tempo atrás, ou talvez até hoje nessa cena, né? Ah, mas então agora vai me deixar falando sozinha. Quantas vezes eu usei essa frase? E aí ele falava pra mim assim, eu só tô pensando, calma. Eu só tô pensando. Eu não tô falando, não tô te deixando falando sozinha, mas eu só tô pensando no que eu vou te responder. A gente não dá tempo do homem pensar nas atitudes dele. Mas até nisso Esther foi sábia. E quando o rei sai pra fora, pra ele ter aquele momento de pensar, de refletir, porque ele tava com muita raiva. Tava com muita raiva naquele momento. Ele sabia que ele precisava tomar uma decisão ali. Ele deixou ela sozinha com Ramã. E Ramã foi suplicar misericórdia aos pés de Esther. E quando o rei volta e ele vê aquela cena, ele interpreta de forma errada, né? Ele já deve ter pensado na hora, meu Deus, ele deve estar chantageando Esther, falando alguma coisa pra ela, né? E aí ele já cresce na hora. Não é possível, Ramã, que aqui, dentro da minha casa, debaixo dos meus olhos, você vai continuar atacando a minha mulher. E aí vem os funcionários dele, pega Ramã e leva.
E aí eles falam, olha, tem uma forca lá assim, assim, assado, que ele tinha construído, inclusive, para mandar matar Mordecai, aquele homem que o rei mandou honrar. E Haman é morto na sua própria armadilha. Sabe aquela frase também, o peixe morre pela boca? Então a gente precisa ter muito cuidado com as armadilhas que nós mesmas estamos construindo para nós. Nós precisamos ficar atentas, porque às vezes, através das palavras, através de atitudes que nós estamos tendo e estão passando despercebidas, nós estamos construindo a nossa própria armadilha, a nossa própria queda. Aí depois as coisas acontecem e a gente vai falar, ai, mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa, o culpado é o outro, tudo é o outro. E eu tô trazendo muito pro contexto do relacionamento, mas isso vocês vão sendo ministradas, né? Na área que vocês mais precisam. Às vezes é no trabalho, sabe, gente? Essa questão de me submeter a uma autoridade, a esse tempo de esperar, de escutar, de ouvir. Teve uma vez que eu tava prestando um serviço para uma pessoa e ela tinha a energia masculina dela muito alta, muito alta. E eu, essa dificuldade, né, de me submeter. Deus já vinha trabalhando muito isso comigo, Ele ainda trabalha isso comigo, porque eu tinha muita dificuldade de me submeter ao outro. E ali eu percebia nitidamente que cada vez que ela vinha, que ela me pedia algo, que ela pedia uma alteração, que ela falava algo, eu ficava muito irritada. Dentro de mim, eu sentia essa irritação, sabe? E hoje eu sou uma pessoa que qualquer alteração em mim, eu identifico. E eu consigo parar e eu começo a refletir. Demorou semanas para eu entender aquilo, mas um dia, foi no devocional passado do Mulheres Enraizadas, eu ministrando sobre o devocional, na hora, quem aqui que assistiu o devocional anterior, se estava nesse dia, vai lembrar que eu falei assim, meu Deus do céu, gente, acabei de entender algo que Deus está trabalhando comigo através da vida de uma outra pessoa, de uma cliente. E no meio do devocional, assim, ó, eu falei, submissão. Eu ficava tão irritada com ela, eu respondia, às vezes eu, por quê? Porque eu estava ali num papel de prestar serviço ao outro. Presta atenção. Como Deus vai curando as nossas dores sem a gente, às vezes, nem perceber. Mas quando nós estamos conectadas, a gente começa a perceber que tudo se torna uma oportunidade do Espírito Santo nos curar. Eu estava ali, eu sou uma prestadora de serviço. Então, quando eu presto um serviço, eu estou ali para dar o meu melhor, mas servir aquela pessoa. Correto? Então, ali numa posição de prestadora de serviço, para servir aquela minha cliente, ela não estava errada. De me dar indicações do que ela queria, de me pedir, Carol, mas eu quero desse jeito e eu não quero desse jeito. Carol, precisa ser feito assim e não dessa forma. Ela estava me dando ordens, realmente. Ela estava me falando o que eu deveria fazer. E eu ficava muito irritada, falando o que eu deveria fazer. Sabe? E ali no meio do devocional eu entendi, meu Deus, é onde eu preciso ser tratada. Na questão de me submeter a uma figura de autoridade. O homem é uma figura de autoridade dentro da nossa casa. O marido é uma figura de autoridade dentro da nossa família. E muitas vezes nós temos dificuldades de nos submeter a essa figura de autoridade. E no meio do devocional eu vi que Deus estava tratando isso em mim, através da vida dessa cliente. E aí, depois que a gente descobre isso, quando Deus mostra, é porque Ele já quer curar. Então ali eu fiz as minhas orações, eu conversei com Deus, eu disse que eu entendia, que eu aceitava ser tratada nisso. Gente, foi incrível como que mudou. Depois, os trabalhos seguintes com essa cliente simplesmente mudaram. O meu sentimento mudou. Eu passei a entender.
o meu papel ali. E eu passei a me submeter à liderança dela. E o trabalho fluiu muito melhor. Porque eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo, que eu não precisava fazer do meu jeito o tempo todo. Mas que ali eu estava para dar o meu melhor, mas para entregar do jeito que ela gostaria, do jeito que ela queria. E foi incrível, incrível. Então, nós precisamos desenvolver a nossa feminilidade. E nós precisamos desenvolver a confiança nas figuras de autoridade na nossa vida. E, principalmente, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque aqui tem um ponto muito importante. Um ponto muito importante. Deus é Pai. Deus é uma figura masculina na nossa vida. Quem tem dificuldade de obedecer às coisas que Deus pede, quem tem dificuldade de se submeter à dependência de Deus, quem tem dificuldade em confiar em Deus, talvez seja um indício de como você precisa trabalhar a sua energia feminina. Porque talvez por você não ter tido essa figura masculina na tua casa, por mais que você tenha tido um pai presente, mas talvez ele não era essa personificação da energia masculina. Às vezes você conviveu numa família disfuncional, onde era invertido, né? As polaridades. Então isso também pode ser um indício. Muito estresse, muita sobrecarga. Tudo isso é indício da energia feminina baixa, que nós precisamos trabalhar e resgatar em nós. Porque somente quanto mais alta a nossa energia feminina, mais alto o nosso nível de sabedoria, mais alto o nosso nível de conexão com Deus, mais nós vamos ouvir a voz de Deus, mais nós vamos ouvir os direcionamentos de Deus, mais nós vamos estar conectadas ao Espírito Santo. A gente precisa sair desse papel de fazer o tempo todo, a nossa maneira, do nosso jeito. E a gente precisa confiar no processo. Nós precisamos confiar aonde Deus nos colocou, com as pessoas que Ele nos colocou. Porque tudo é motivo de aprendermos. Tá bom? Amanhã a gente vai ler o capítulo 8 e a gente vai perceber ainda muitas coisas legais deste livro de Esther. Vamos fazer nossa oração? Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por mais essa semana que nós estamos iniciando. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui contigo nessa manhã. É nítido a presença do Espírito Santo falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração. Eu quero te agradecer, Pai, por cada mulher que o Senhor tem trazido para esse devocional. Todas as que assistem ao vivo, todas aquelas que assistem gravado. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida. Eu quero te agradecer, Pai, do fundo do meu coração. Tantos testemunhos lindos que o Senhor já tem gerado. Eu sou muito grata por cada vida, por cada testemunho, por cada mulher e família que está sendo impactada. E porque a minha família também está sendo impactada. Porque o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo, por todo esse conhecimento, por toda essa clareza de entendimento. E hoje, Pai, eu quero pedir para que o Senhor venha trabalhar mais uma vez e com mais intensidade na nossa sabedoria. Pai, venha trabalhar na nossa energia feminina, Pai, para que nós possamos entender o nosso lugar, para que nós possamos entender o nosso papel, para que nós possamos ter a flexibilidade de saber em quais ambientes nós precisamos nos submeter a lideranças, a autoridades, para que dentro das nossas casas nós possamos exercer aquilo que o Senhor nos colocou ali para exercer, o nosso verdadeiro papel dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido.
Porque nós sabemos, Pai, que tudo o que o Senhor faz é perfeito. E se o Senhor construiu dessa forma, é porque é dessa forma que vai dar certo. E nós queremos viver aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Nós queremos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, Pai, venha nos ensinar, venha mostrar pra gente aonde nós estamos errando e que nós possamos estar atenta a tudo aquilo de ensinamento que o Senhor tem para nossa vida. Em nome de Jesus, guarde a nossa família, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, guarde os nossos filhos, guarde a nossa casa de todo o mal, de toda flecha inflamada do inimigo, de toda tentativa, que toda tentativa do inimigo de boicotar esse devocional, de boicotar o aprendizado que nós estamos tendo aqui, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Amém, amém. Até amanhã.